Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, após uma jornada iniciada 5 semanas atrás, quando começamos a estudar o primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, eis que chegamos à conclusão deste livro espetacular. Esta narração preciosa, inspirada, histórica e, como o todo da Bíblia, inerrante a respeito de como o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo esparramou-se para além das fronteiras da Palestina. Agora, na lição de número 10, nós vamos verificar os últimos 2 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, acompanhar os últimos movimentos narrados por Lucas a respeito de como o Evangelho chegou a Roma, capital do império mais poderoso da história da humanidade. Que coisa grande, maravilhosa é esta que o Espírito Santo é capaz de fazer. E nós vamos iniciar a partir de um resumo bastante tópico daquilo que está sendo apresentado nestes capítulos, para então proceder a uma análise mais detalhada. Comecemos então por um resumo da viagem de Paulo a Roma. Havendo Paulo apelado a César, ele segue então por via marítima de Cesareia para Roma. Embarca em um navio em direção à Itália sob a tutela do centurião Júlio e de uma escolta militar, juntamente com alguns presos políticos. Além da presença de Lucas, o médico amado, também está ali um amigo de Paulo, cristão macedônio, chamado Aristarco. Diante de tantas dificuldades enfrentadas pelo apóstolo, Deus concedeu-lhe amigos muito fiéis. Além disso, o centurião também trata o apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo, com humanidade e lhe permite visitar a igreja em Sidom. Assolado pelos fortes vendavais, o navio segue lentamente até chegar em Mirra, na Lícia. Desta cidade partem em direção à Itália um navio procedente de Alexandria. Antecipando-se aos perigos que surpreenderiam-no na viagem, Paulo adverte aqueles homens, mas em vão. Contudo, Paulo assegura aos tripulantes que nenhum deles vai morrer. Na ilha de Malta, ao sul da Sicília, Paulo e os demais foram tratados com extraordinária bondade pelos nativos. Nesse local, 3 episódios milagrosos acontecem. Primeiro, Paulo permaneceu imune após o ataque de uma víbora. A cura do pai de Públio, magistrado local, foi o segundo. E terceiro, a cura de muitos moradores. Nos 3 eventos, o nome de Jesus foi glorificado e o Evangelho foi anunciado com poder e milagres. Após 3 meses, Paulo partiu para Roma com todos os suprimentos necessários à viagem. Passou por Siracusa, Régio, Puteoli e nessa cidade italiana, por solicitação dos irmãos locais, hospedou-se por 7 dias. Depois, dirigiu-se à praça de Ápio, às 3 Vendas, para encontrar-se com alguns irmãos procedentes de Roma. Mais uma vez, o encontro com os irmãos ajudou-lhe a recobrar o ânimo. Solitário, acorrentado e prisioneiro, Paulo encontrava nas palavras dos irmãos em Cristo a esperança que nutria durante a sua viagem. Paulo chegava a Roma na época em que tinha aquela cidade mais de 1 milhão de habitantes. Ali, ele será um preso domiciliar. A prisão domiciliar era uma concessão, um favor aos detidos acusados de crimes não capitais. A custódia militaris, como era chamada, permitia que o prisioneiro morasse por conta própria em uma casa sua, no caso de Paulo, alugada, no entanto, vigiada por um soldado. Para garantir ainda mais a segurança, uma corrente era presa ao pulso direito do prisioneiro e ao braço esquerdo do guarda. Paulo possuía liberdade de movimento para poder escrever, para receber os irmãos e várias outras atividades, mesmo estando cativo.
Estabelecido em sua prisão domiciliar, o apóstolo Paulo convoca os líderes judeus para explicar-lhes os eventos e as motivações que o levaram cativo até aquela cidade. Embora os judeus considerassem Paulo culpado, as autoridades romanas não encontravam nele crime qualquer que justificasse a prisão. Contudo, ele apelara ao tribunal do imperador para livrar-se da oposição e do julgamento dos judeus. Logo, não era a sua culpa que o levava a Roma, mas a sua inocência. Roma era a mais importante cidade cosmopolita daqueles dias e era conhecida principalmente por causa da sua frouxidão moral, pela sua relativização dos costumes. As mais variadas crenças rituais e religiões estrangeiras eram toleradas pelos romanos. Havia pessoas de todas as raças não. Havia pessoas de todos os costumes e povos ali. Era um centro de cultura literária, econômica, religiosa e política. Era também a terra dos grandes oradores, políticos, guerreiros, juristas. A região ideal para propagar o evangelho às partes mais distantes do mundo. Lucas resume a grande comissão escrevendo: ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. E a estadia de Paulo por aqueles 2 anos de prisão domiciliar em Roma faria o mesmo evangelho chegar com toda a liberdade a todas as regiões do mundo. Nós vamos observar que mesmo na viagem de Paulo a Roma, ele foi recebido por muitos cristãos e nós nem sabemos como aqueles homens tornaram-se crentes. Ora, vamos agora olhar um pouco mais proximamente tudo aquilo que Lucas registrou nesses 2 últimos capítulos. Lucas faz a sua narrativa na condição de testemunha ocular. A primeira parte da viagem de Paulo compreende um diário de viagem dos locais visitados antes da tempestade no mar em Atos 27. Os capítulos 27 e 28 fazem lembrar as antigas viagens narradas pelos próprios gregos, mas isso é fácil de entender, sendo Lucas o escritor desse livro. Por ser um importante cidadão romano das províncias, Paulo é entregue ao encargo de Júlio. Júlio é centurião do regimento Augusto. Este regimento é muito famoso e ele é mencionado em inscrições ainda do século I. Era um regimento formado por mercenários sírios. Em Cesareia Marítima, Paulo embarca em um navio mercante que saía de Adramítio com destino a Portos, na costa da Ásia. Com exceção de Lucas, o único companheiro de viagem do apóstolo Paulo é Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, o navio ancora em Sidônia, uma cidade fenícia muito famosa por causa do corante púrpura e por causa da fabricação de vidro, bem como por causa dos seus portos. Júlio ali age de maneira muito humana com Paulo, permitindo que ele fosse ao encontro dos fiéis daquela cidade para que eles suprissem as necessidades do apóstolo. A igreja em Sidônia provavelmente surgiu a partir da perseguição pela morte de Estevão. O navio segue rente à costa pelo vento que sopra de Chipre e assim estaria protegido dos ventos outonais do oeste. Paulo adverte o centurião a respeito dos perigos de navegar durante o severo inverno do mar Mediterrâneo. No entanto, os grandes ganhos que aquela viagem iriam causar, caso a mercadoria fosse entregue em segurança durante os meses de inverno na península da Itália, prejudicaram o bom senso do navegador e o do capitão. Por conseguinte, o navio se dirigiu para Fênix, um porto de Creta. Um vento muito forte, violento, vindo de Creta, faz a embarcação arruinar-se. Este vento, fora do comum, era chamado de Euraquilão. Era um vento famoso na antiguidade e o seu nome encontra-se em uma rosa dos ventos de 12 pontas em cartas de navegações africanas.
Nenhuma manobra tática dos marinheiros, ainda que experientes, pôde livrar o navio e a tripulação do risco. À deriva, durante entediantes dias e noites, apenas a aparição de um anjo ao apóstolo Paulo permite que ele pronuncie palavras tranquilizadoras àquela tripulação tão aterrorizada. Os marinheiros mediram a profundidade da água usando linha com um peso na ponta. O perigo era de encalhar e os marinheiros tentaram abandonar o navio em um pequeno bote, mas diante do aviso de Paulo, o centurião e os soldados soltaram o bote, frustrando os planos dos marinheiros. Durante toda aquela crise, Paulo agiu como um profeta, um indicador da emanação do Espírito Santo que aconteceu lá em Pentecostes, em Atos 2. Além disso, Paulo atua como um pastor para aquela tripulação, servindo a ela como um modelo de zelo altruísta, de amor ao próximo e de devoção a Deus em um momento de crise. Com o seu ânimo recobrado após uma ceia com pão, a tripulação alivia o peso do navio, atirando ao mar a carga de trigo. Vendo uma baía com uma praia, a tripulação solta suas âncoras. Eles içam as velas e dirigem-se à praia, até parar num recife. Novamente, Deus intervém graças à presença de Paulo naquela embarcação, evitando que os presos fossem executados e fazendo com que todos chegassem em terra salvos. Aquele local hoje é conhecido como Baía de São Paulo. Paulo chega a Malta. Paulo e os outros haviam chegado à pequena ilha de Malta, que tem aproximadamente 29 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura, localizada 93 quilômetros ao sul da Sicília. Essa colônia havia sido fundada por volta do ano 1000 a.C. por fenícios vindos do norte da África, mas ela era dominada pelos romanos desde o ano 218 a.C. Os nativos falavam um dialeto fenício e, por isso, eles não falando grego, eram rotulados pelos romanos como um povo bárbaro, por causa de sua língua não compreensível e dos costumes diferentes. Mas os malteses demonstraram muita bondade para com os náufragos. Eventos milagrosos acompanharam a permanência de Paulo em Malta. Uma víbora, fugindo do calor dos gravetos que Paulo juntara para uma fogueira, mordeu-lhe a mão, mas isso não causou-lhe nenhum mal. Os nativos imediatamente consideraram que Paulo fosse, quem sabe, um assassino perseguido por Nêmesis ou pela vingança divina, mas vendo que Paulo não morreu como eles esperavam que acontecesse, então os nativos passaram a acreditar que Paulo fosse um deus. Lucas nos oferece aqui uma singela amostra das muitas crenças religiosas dos vários povos gentios aos quais Paulo dedicou-se a evangelizar. Além disso, ele mostra de maneira memorável que Paulo era inocente de qualquer acusação que merecesse a morte. Em Malta, Paulo também é usado pelo Senhor para curar o pai de Públio, que era o principal homem daquela ilha. E também, por conseguinte, vários outros nativos foram buscar em Paulo a cura para as suas doenças. É significativo o fato de o termo usado para o oficial da cidade, prótos, ter sido encontrado em várias inscrições maltesas. Isso mostra o como Lucas foi precisamente histórico na sua terminologia, foi fiel aos fatos, aos nomes, aos sobrenomes, também às patentes, e fala do caráter inspirado e inerrante do seu texto em Atos. Lucas resume a sua cobertura da última etapa da viagem de Paulo a Roma como se fosse um diário de bordo, um diário de viagem. Depois de passar os 3 meses de inverno em Malta, Paulo e a sua equipe estão prontos para recomeçar a viagem marítima até Siracusa, na Sicília, quando os ventos do oeste chegam progressivamente no início de fevereiro. O navio alexandrino, que fazia parte da frota de cereais entre o Egito e Roma, tinha como emblema os Dióscuros, castor
e Pólux, filhos de Zeus. Sêneca observa que a constelação de ambos, chamada Gêmeos, dava boa sorte em uma tempestade, mas essa ironia não passaria despercebida por Paulo, que sabia que apenas Deus e o seu Filho Jesus poderiam salvar os viajantes de qualquer desastre no mar. Atos 27 e 21. O navio para na cidade portuária de Siracusa por 3 dias, sem dúvida para carregar provisões. Estrabão, que é um historiador grego do ano 63 a.C., diz que Siracusa era como o depósito de Roma. De lá, Paulo navegaria para Régio, na extremidade da Itália, com a ajuda do vento sul. A viagem de Régio até Puteoli, do outro lado do Estreito de Messina, é de aproximadamente 350 quilômetros. Puteoli era o porto italiano mais importante para a navegação marítima, mas acabou sendo suplantado posteriormente pelo porto de Ostia, que foi remodelado pelo imperador Cláudio. Como o navio precisava descarregar a sua preciosa carga de alimentos para Roma, Paulo pôde ficar ali com os fiéis da cidade por 7 dias. Como o serviço das antigas estalagens era muito ruim e a sua reputação era de imoralidade, Paulo então pôde usufruir da hospitalidade dos fiéis da região. Se aqueles crentes eram produto do evento ocorrido em Pentecostes em Atos 2, ou resultado da perseguição após a morte de Estevão, ou convertidos pelo trabalho de gente como Priscila e Áquila, nós não temos condição de saber. Mas o que surpreende é a quantidade de crentes que havia no caminho da viagem de Paulo até Roma. Lucas, antecipando a chegada de Paulo a Roma, observa que alguns fiéis de Roma tinham vindo ao encontro do apóstolo Paulo fazendo viagens de 70 quilômetros, outros fazendo viagens de 50 quilômetros, porque a reputação de Paulo chegou até a península da Itália antes mesmo de Paulo. Paulo queria visitar aquela região, mas ele teve a sua viagem atrasada pelos planos soberanos do Senhor. Contudo, os fiéis romanos já esperavam pela chegada do apóstolo Paulo há muito tempo, embora os planos do Senhor para Paulo fossem diferentes dos planos do próprio Paulo para ele. Deus reteve Paulo em Cesareia, fazendo com que a sua viagem para Roma fosse surgida em momento inesperado. Não se sabe ao certo quem eram esses fiéis romanos, mas presume-se que eles tenham sido aqueles que transmitiram os cumprimentos da congregação de Roma ao apóstolo Paulo e que também foram saudados por Paulo na sua carta aos romanos, incluindo Priscila e Áquila. O efeito pastoral desse encontro para Paulo é muito revigorante e ele prossegue confiante até Roma. Quando Paulo chega em Roma, ele é colocado em prisão domiciliar por 2 anos. Ele vive num aposento alugado, mas com condições para poder receber um grande número de visitantes. Isso está verificado em Atos 28 e 23. Paulo fica sob os cuidados de um soldado ao qual ele está algemado. Essa casa provavelmente ficava próxima ao quartel-general do Pretório, para além das muralhas do nordeste da cidade de Roma. O soldado, no entanto, já não era mais do alto escalão, como aconteceu no princípio da viagem, porque fora de Roma, um preso romano era coisa rara, mas presos romanos em Roma já era algo bastante comum. Por isso, agora, ao invés de um centurião, Paulo estava preso a um soldado raso. Sem ter vergonha das suas algemas, Paulo prega o reino de Deus em Roma corajosamente. Ele convoca os líderes judeus da região e, presumivelmente, os anciãos, os escribas e também os administradores das 4 sinagogas romanas daquela primeira parte do século I. Note-se que Paulo mantém o seu costume de primeiramente falar aos judeus quando ele chega em alguma nova cidade ou algum novo povoado. Por fim, este é o momento em que acontece a redação das epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Foram epístolas escritas nesse período da prisão domiciliar de Paulo em Roma, entre os anos 61 e 62. Qual foi o destino de Paulo?
nós nos deparamos com este enigma. Por que Lucas não menciona o que aconteceu com o apóstolo Paulo após os 2 anos de cativeiro? Qual foi o resultado do julgamento de Paulo perante o imperador, presumindo-se que Paulo foi até a corte dele? Se Paulo foi absolvido por Nero, para onde Paulo seguiu e o que aconteceu-lhe depois? O que Lucas sabe de verdade a respeito do destino do apóstolo Paulo? Alguns estudiosos têm defendido que Lucas morreu antes de terminar o livro dos Atos, ou morreu antes de iniciar um 3º volume. Mas nenhuma dessas opções é algo satisfatório, é correto para a conclusão do livro dos Atos. No livro dos Atos existem 6 declarações sumárias sobre o progresso do Evangelho. Anote: capítulo 6, versículo 7, capítulo 9, verso 31, capítulo 12, verso 24, capítulo 16, versículo 5, capítulo 19, versículo 20 e capítulo 28, versículo 31. Logo, o encerramento de Atos é coisa planejada para ser como está, não é uma obra não concluída. Em relação a um possível 3º volume, alguns estudiosos sugeriram que o uso da palavra protos por Lucas em Atos 1 e 1, falando sobre o primeiro tratado a Teófilo, quer dizer o tratado anterior e não o primeiro tratado de uma série, como se o Evangelho de Lucas fosse o primeiro volume, Atos o segundo e um 3º estivesse nos planos. Então não é correto entender que haveria um 3º volume após o livro dos Atos. Também não é correto supor que a morte de Lucas foi prematura à conclusão do livro dos Atos. Atos dos Apóstolos foi encerrado da maneira como Lucas quis encerrá-la, pela orientação e a inspiração do Espírito Santo. Lucas já deu claras indicações da morte de Paulo, veja Atos capítulo 20 e 22, bem como do seu iminente julgamento perante o imperador, Atos 27 e 24. O que Lucas não indica é se isso aconteceu imediatamente após a interrupção do seu relato, ali no ano 62 depois de Cristo, ou em data posterior. O correto é concluir, portanto, que Lucas redige com o objetivo não de contar a vida de Pedro ou a vida de Paulo, mas de tratar de outro assunto, que é o Evangelho sendo difundido em Jerusalém e até os confins da terra, que aqui é simbolizado por Roma. Lucas não é como Eusébio. Lucas não está escrevendo uma história eclesiástica da expansão da Igreja Apostólica. Ele deixa claro coisas muito importantes, mas outras coisas ele, por exemplo, não cita. Não fala sobre a origem da Igreja de Roma ou de Colossos, não fala sobre o destino de Tiago, irmão do Senhor, não fala mais sobre a Igreja de Jerusalém. E por que não o faz? Porque Lucas não está escrevendo uma história do cristianismo. Ele está escrevendo a trajetória do Evangelho, o espalhamento da mensagem da salvação em Cristo Jesus a partir do derramamento do Espírito. O que o Espírito Santo fez com que Lucas escrevesse é uma obra para contar o progresso do Evangelho. A biografia de algumas pessoas citadas por ele, como Pedro, Estevão, Filipe, Paulo, Barnabé, Timóteo, Tiago, servem para ilustrar o assunto principal, que é o Evangelho sendo levado até os confins da terra. Lucas apresenta os propósitos de encorajamento, os propósitos apologéticos e evangelísticos daquilo que significa a pregação da fé, o espalhamento da mensagem do caminho entre judeus, gregos e romanos. Então, por que o livro dos Atos dos Apóstolos tem a conclusão que tem? Porque ele tem este início: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus amados irmãos, chegamos ao final, portanto, de mais uma lição, mais uma matéria. Quero recomendar aos meus irmãos que releiam o seu manual,
Assistam às aulas quantas vezes precisarem, não deixem de concluir os exercícios de seu livro, preparem-se para a sua prova e não se esqueçam que o mais importante propósito para o estudo teológico não é adquirir informação simplesmente, mas a sabedoria advinda da Palavra de Deus pela iluminação do Espírito Santo. Foi uma grande alegria partilhar com os irmãos estas informações e esta sabedoria estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.